Olá, no presente dia de hoje, venho aqui apresentar para vocês o seguinte resumo científico, cujo tema é Potencialidades de oxigenação hiperbárica no tratamento de lesões térmicas. Sou autor-relator João Marcos Santos Oliveira e juntamente com os meus colegas Ionara Yasmin Ferreira Anjos, Laiane Marcena, Débora Liz, Michele Ribeiro, Aniel Saul, Bruna Santos e o excelentíssimo orientador Jefferson Felipe Calazans produzimos este resumo científico, tá certo? Inclusive somos da Universidade de Tiradentes. Dando aí início, gostaria de comentar sobre a lesão térmica, que é mais conhecida como queimadura, né? E o qual ela é decorrente aí de muitas morbidades e mortalidades, justamente pelos agravos, claro, que a queimadura propõe. Esses índices de morbidade e mortalidade são, de fato, ocasionados por lesões, queimaduras de terceiro grau, tá certo? Nas quais comprometem os órgãos e múltiplos tecidos, obviamente, do indivíduo infelizmente acometido, tá certo? Há uma estimativa de cerca de 180 mil óbitos anualmente em todo o mundo, né, a nível nacional, o que é um número alarmante, né, de queimaduras. Em relação ao tratamento dessas lesões térmicas, ele é diversificado, tá? Não há um tratamento específico, né? Claro que há todo um aparato para tratar um paciente que, obviamente, está com essas lesões, ou melhor, adquiriu elas, mas, né, também tem algumas alternativas aí promissoras, como é o caso da oxigenação hiperbárica, em forma de sigla OHB. Certo? A oxigenação hiperbárica ela consiste na inalação de oxigênio puro em nível de pressão maior que a atmosférica em uma câmara. Ou seja, a oxigenação hiperbárica ela tem um suporte ventilatório muito maior e uma eficácia também aí na troca gasosa. Ela facilita que o indivíduo acometido por alguma lesão ele respire, né, que haja um oxigênio aí, consequentemente tecidual, muito melhor para, obviamente, conceder melhoras também no quadro dele, tá certo? Então essa inalação de oxigênio ela é em nível de pressão maior e claramente ajuda muito o paciente que está com uma lesão térmica. E demonstra, né, uma eficácia clara em ofertar o oxigênio como também um suporte aí ao tratamento do indivíduo. O objetivo do nosso estudo é discorrer sobre as potencialidades da oxigenação hiperbárica no tratamento de lesões térmicas, tá certo? Então a gente quer falar a eficácia desse tratamento com oxigenação hiperbárica voltado às lesões térmicas. Nossa metodologia ela é composta aí por uma revisão integrativa, tá certo, da literatura. Nossa busca de dados ocorreu pelas bases de dados a BVS, que é a Biblioteca Virtual de Saúde, e a Cicielo, que é Scientific Electronic Library, né? Ou seja, nós coletamos os artigos, né, aí nessas duas bases de dados. Os escritores utilizados, né, foram oxigenação hiperbárica, tratamento e queimadura. Facilitaram muito para que encontrássemos os artigos e pudéssemos estudar para desenvolver esse presente trabalho. Os critérios de inclusão são artigos disponíveis na íntegra, né, nos respectivos anos entre 2016 a 2022 e nos idiomas português e inglês. Tá certo? E os de exclusão são artigos duplicados, aqueles que têm argumentos muito parecidos, se não iguais, né, de artigos similares ou os mesmos, nos quais nós já havíamos visto, já havíamos estudado, já havíamos aproveitado dessa argumentação e resolvemos não, né, trazer essa duplicidade para que fique algo mais consensual e organizado. Os resultados. Então, os resultados do nosso estudo, eles propiciaram aí notar que os efeitos são muito positivos, né, e consideráveis no tratamento de diversos agravos, incluindo lesões térmicas, tá certo? Ou seja, a oxigenação hiperbárica, ela não é específica para lesões térmicas, mas tem uma ótima eficácia e efeitos muito positivos em um paciente que está com aquela lesão, que está com aquela queimadura, tá certo? Ele vem ajudando muito. Ela aumenta em até 1900% vezes a quantidade de oxigênio absorvido pelo corpo, o que facilita, como eu falei, a troca gasosa e a melhoria daquele quadro do paciente.
proporciona melhorias no desenvolvimento de tecidos, isto é, na revitalização, na reconstrução daquele tecido, tá certo, das células que é composta no mesmo, né? A neovascularização e a cicatrização ajuda muito no processo aí, né, para cicatrizar a queimadura, além de possuir ação antimicrobiana, também aí ajuda na fagocitose de patógenos. Ou, né, obviamente, na possível infecção, evita a possível infecção, né, de patógenos como bactérias, dentre outros. Os estudos eles apontam que este método não se constitui um tratamento definitivo ou único, né, mas sim uma terapêutica adjunta que potencializará o processo de cicatrização em conjunto com outros meios, ou seja, um suporte ao tratamento medicamentoso do paciente e ajuda muito, né, para que ele melhore o quadro e para que reduza aí os agravos, para que não chegue a nível terciário e não comprometa a vida, né, do paciente ou até mesmo traga sequelas severas ao mesmo, à pele, aos tecidos e aos órgãos do mesmo. Conclusão aí, né, do nosso resumo científico do nosso trabalho. A OHB, que é a oxigenação hiperbárica, ela possui alto potencial, tá certo, como método para o tratamento de queimaduras de diversos graus. Além disso, trata-se de um meio adjuvante a outros métodos terapêuticos, que é o exemplo que eu falei, aos métodos abordados voltados a esse paciente, isto é, as terapias medicamentosas, uso de pomadas, né, que vão ajudar aí o paciente. Proporciona diversos benefícios para a cicatrização, que é o que eu falei, as vantagens de fazer uso da oxigenação hiperbárica, que é um método muito utilizado hoje em dia e vem ajudando muito a pacientes que apresentam, né, esse quadro de lesões térmicas. Aqui são as presentes referências que utilizamos. Eu gostaria de agradecer pela atenção de todos e falar que é muito gratificante estar participando e trazendo aí um tema tão relevante como esse para o CONAMES, que é o Congresso Nacional Multiprofissional em Saúde.